sejam bem-vindos para mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Ridelson Tavares, estou aqui com vocês para a nossa aula número 31 sobre onda eletromagnética e seus potenciais perigos à saúde. Hoje quem está na transmissão é a nossa querida Ana Macário aí, que está mandando as imagens até a sua casa. E também quem está aqui na transmissão, aqui na interpretação de Libras é a grande Sueli. Tudo bom, né, Sueli? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. Mas antes também eu gostaria de mandar um grande abraço para o pessoal da minha escola, professor Nelson Chaves, em Tabatinga. Mandar um grande abraço para a Érica, professora Ana Cláudia, professora Edileuza, Marcela e Fabiana. E também para a minha gestora Raquel. Um grande abraço para vocês. E para os alunos, né? Para os meus alunos que estão todos esperando, um grande abraço meu, certo? Gostaria também de mandar um abraço também, porque é muito gostoso quando a gente tem as respostas de vocês em casa. Quando vocês ligam para a gente, quando mandam mensagens dizendo que estão gostando das aulas. Como no caso de Elisani, que é uma gestora de escola, que fica colocando, além dos alunos, as filhas Sofia e Sara, que adoram ciências e ficam aí comigo, tirando dúvidas, que ficam estudando. Isso é muito bom. Obrigado, Elisani, por você colocar a sua turma, a sua escola para assistir minhas aulas. Também gostaria de mandar um grande abraço para o meu amigo Emerson e Catarina, e também para José Neto, Luciana e sua filha Mariana. O que é bom disso aí é que eles ficam em casa, que as aulas de ciência se tornaram um encontro familiar. Eles ficam em casa assistindo às aulas e debatendo sobre o assunto, e ficam tirando dúvidas. Você também pode mandar suas dúvidas para a gente através do portal do aluno e mandar suas respostas e perguntas que a gente tenta responder para vocês, tá certo? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de hoje sobre ondas eletromagnéticas e seus potenciais perigos à saúde. Vamos iniciar agora com uma reflexão e que o bom humor espalha mais felicidades que todas as riquezas do mundo. Vem do hábito de olhar para as coisas com esperança e de esperar o melhor e não o pior, de Alfred Montapert, certo? Então você está vendo aí que o bom humor é a chave do sucesso, de você encarar seus problemas com esperança, não olhando pelo lado ruim, mas encarando isso aí, que você está no mínimo tendo um aprendizado e que seu futuro vai ser bem melhor. A gente está plantando hoje para colher o amanhã. Então não perca a esperança, vamos lutar, vamos ter fé, vamos ter esperança que tudo isso vai passar, que tudo isso já está passando, que está ficando melhor, tá certo? Então vamos dar uma pequena introdução, vamos resumir um pouquinho sobre ondas eletromagnéticas. Eu sei que você já sabe, mas é sempre bom a gente reforçar isso aí. Ondas eletromagnéticas são aquelas capazes de se propagar no vácuo, e são formadas pela combinação de campos elétricos e campo magnético. Graças a esse tipo de onda, as pessoas podem ver internet, ver TV, acessar a internet, ouvir música e esquentar comida no micro-ondas. Então, as ondas eletromagnéticas, elas têm uma origem elétrica e magnética. Professor Ridelson, como é que isso ocorre? Você sabe que por todo fio que conduz eletricidade, ao redor desse fio, ao passar a corrente elétrica, é formado um campo magnético. Basta que você perceba que os fios das ruas eles são afastados. Por exemplo, porque um é positivo e o outro é negativo. Em todos os dois se passa corrente elétrica, só que um em sentido contrário. Então o que é que ocorre isso aí? Ao redor desse fio é criado um campo magnético. E por que eles têm que ser afastados? Como um é um polo positivo, o outro é um polo negativo, ocorre o quê? Uma junção, uma força que faça os unir. Então, para que eles não se unam e causem um curto-circuito, não colabem entre si, ou seja, eles não colem, eles não se unam, é necessário aquele afastamento. Então, todo fio em que se passa eletricidade, ao redor dele é criado um campo magnético. E a intensidade desse campo vai ser justamente determinada pela frequência, pela quantidade de eletricidade ali gerada. Se for uma quantidade grande, então vai ser formado um campo magnético mais forte. Se for uma quantidade pequena, um campo magnético menor. Ou seja, ele é proporcional à carga elétrica que se passa.
Então, se você tem uma transmissão, por exemplo, Ana Macário, que está na mesa de transmissão, que está mandando as imagens até a sua casa, ela está rindo ali. Então, por que isso aí? Porque a eletricidade no gerador está fornecendo um campo magnético, ou seja, um campo eletromagnético. Por quê? É através da eletricidade que ele fica girando, fica vibrando e formando esse campo, essa onda que sai daqui dos transmissores que vão até o receptor da sua casa. Então, mas isso aí, então está se falando em ondas. Ondas ele carrega apenas energia, então não carrega-se matéria. A matéria ela não é levada pelo campo magnético, pelas ondas eletromagnéticas. Mas isso aí começou a se estudar se causaria algum dano à saúde humana ou à saúde dos animais, dos seres vivos em geral. Então, a partir desse momento em que se cria essas ondas, é que começaram-se os estudos sobre o que poderia ocasionar, acarretar a saúde dos seres vivos. Você tem um exemplo aí, um desenho do campo elétrico sendo formado através da passagem dessa eletricidade em um campo magnético. E a gente percebe que essa propagação, essa direção, ela é tanto vertical como horizontal. A figura não mostra, mas, ou seja, ela está em todas as regiões, tanto vertical como horizontal. Por isso que ela chega onde for a sua casa, vocês estão recebendo esse sinal, vocês estão recebendo essa imagem, que sai daqui e vai até o receptor da sua televisão, até se formar a imagem. Então pode ser à direita, pode ser à esquerda, algumas casas que estão no alto de uma montanha, de um vale, ou até mesmo regiões mais baixas, depois de certos locais com florestas, onde tiver, vão chegar a imagem até a sua casa. Porque essas ondas eletromagnéticas, elas não necessitam do ar, elas não necessitam de um meio material para que ela possa se locomover. Então, elas chegam até a sua casa, onde for. O impacto na saúde ainda é uma incógnita. Embora diversos grupos estejam se dedicando ao seu estudo, há pessoas que afirmam que têm a saúde impactada pela exposição a ondas eletromagnéticas. Mas o quadro de sintomas ainda não é reconhecido como uma doença pela Organização Mundial de Saúde. Ou seja, por quê? Não se sabe ao certo se realmente essas ondas elas vão impactar algum problema à saúde. Então, até agora não foi ainda determinado pela Organização Mundial de Saúde, OMS, como sendo uma doença. Então, até agora não se sabe isso aí. Sabe-se que as ondas ela têm uma certa influência sim no nosso corpo, ela causa alguma alteração, algumas ondas, alguns determinados tipos de ondas, não todas. Mas até agora não se teve nenhum tipo de doença que se foi determinada por essa exposição, que foi ocasionada por essas ondas eletromagnéticas, que a gente está falando sobre rádio, TV, micro-ondas e assim vai, tá certo? Você tem aí, ó, então cada frequência, cada emissor, ela vai ter um tipo de frequência de onda. Nós temos aí no caso dos raios gamas, que são o quê? Já tem uma frequência alta, um número de ondas muito alto. Então os raios gamas, eles ocasionam, eles acarretam danos à saúde sim, porque eles vêm de produtos radioativos, de elementos radioativos. Os raios X também, por quê? O raio gama, como o raio X, ele tem um grau de penetração na pele muito grande. Quanto maior o grau de penetração na pele no corpo humano, maiores vão ser os danos. E eles têm o poder de danificar o DNA. Quando se tem o poder de danificar o DNA, pode-se ocasionar doenças. Então, raios gamas, raios X, raios ultravioletas e raios solares, raios UVA e UVB, que estão dentro dos raios solares, eles ocasionam problemas à saúde humana. Por quê? Porque eles vão ter o poder de penetração, de ocasionar, lesionar o DNA. Então, se ele lesiona o DNA, eles vão produzir doenças que vão ser a partir desse dano causado na estrutura do código genético. Por quê? Porque o código genético, que é o DNA, ele é responsável pela produção de proteínas.
Se é responsável pela produção de proteínas no nosso corpo, então algumas proteínas elas são essenciais à nossa vida. Então, se há uma alteração na estrutura, então com isso as células vão ficar, vamos dizer assim, afetadas com problemas. Com isso, pode se ocasionar o câncer de pele, o câncer de sangue e outros tipos de câncer, outros tipos de tumores, por conta desse dano que foi ocasionado no DNA, certo? Temos ondas de rádio, ondas de TV, ondas que são produzidas através da eletricidade, da frequência como eu falei, da passagem dos elétrons, a passagem da corrente elétrica pelos fios, micro-ondas. Então, tudo isso aí ainda estão sendo estudados se causam, se realmente acarretam problemas à saúde. Mas aquelas que eu falei, o Sol, as ondas eletromagnéticas, o VA, o VB, raio-X, raio gama, raios alfa, que são radioativos, que são formados através de elementos radioativos, realmente eles também ocasionam problemas à saúde humana. No cotidiano, as ondas eletromagnéticas estão presentes no nosso dia a dia, mas mesmo que você não consiga enxergar, mesmo que você não consiga visualizar, nós estamos a todo tempo utilizando essas ondas. Por exemplo, ondas de rádio que chegam até a sua casa através de sinais de rádio, de celular, de televisão. Essas ondas elas possuem uma frequência baixa e um comprimento de onda maior. Uma frequência baixa, ou seja, é uma onda que ela não tem uma quantidade de ondas muito próximas, elas são mais afastadas. Então elas não têm esse poder todo de causar danos. Já os micro-ondas, eles são ondas são também utilizados em telecomunicações, como o Wi-Fi, também é um tipo de micro-ondas, porque eles são ondas menores, radares e alguns eletrodomésticos, como por exemplo até mesmo você tem o controle remoto. Essas ondas possuem uma frequência maior que as ondas de rádio, ou seja, elas vibram mais vezes. Já o infravermelho são conhecidas como uma onda de calor. São capazes de aumentar a temperatura do corpo por meio da radiação térmica, porque ela causa um calor. O calor do sol e o da fogueira são exemplos desse tipo de radiação. Você não consegue enxergar, você está próximo à fogueira, você não vê o calor se aproximando de você, indo para você. Você não consegue enxergar, você sente o efeito. Você sente o quê? Você sente que está sendo aquecido, suas roupas estão quentes, sua pele fica quente. Mas você não consegue enxergar essas ondas. Nenhuma que a gente falou até agora você consegue ver, certo? Ondas de rádio, micro-ondas e infravermelho você não consegue. A onda de rádio, micro-ondas, você não consegue saber se elas estão ali causando danos. Já o infravermelho, como ele consegue aquecer, você consegue perceber que está próximo da fogueira, mesmo você estando de olho fechado ou não, certo? Você consegue se aproximar, você sabe que está se aproximando cada vez mais do fogo, da fogueira, porque vai aumentando o calor, apesar que você não consegue enxergá-los. Algumas cobras, como a jiboia, a piton, elas conseguem enxergar, elas não enxergam bem. Elas sabem que a presa, algum tipo de presa, que o ser humano está próximo pelo calor, porque elas conseguem, através do infravermelho, perceber que estão se aproximando seres vivos, porque nós temos um calor da nossa pele. Por exemplo, nós temos a temperatura em torno de 36 graus. Então elas conseguem perceber que estão se aproximando dela, até mesmo uma autodefesa, elas vão atacar por conta dessas ondas infravermelhas. A luz visível é aquela luz que a gente consegue enxergar. São as ondas que os olhos humanos conseguem captar e que a faixa vão de 700 nanômetros até 400 nanômetros, ou seja, de 700 a 400. Menos de 400 e mais de 700 nanômetros a gente não consegue enxergar. Nessa faixa de 700 a 400 nanômetros, o que é que acontece? É justamente aquelas 7 cores do arco-íris. São as cores que a gente consegue perceber. São aqui todos aqueles nuances. Fora disso, a gente não consegue enxergar, tá certo? Raio-X. Raio-X são ondas ionizantes com um poder maior que o da ultravioleta. Essas ondas possuem uma frequência maior
e um comprimento de onda também menor, capaz de atravessar diversos tipos de materiais. São utilizados em hospitais para exames de imagens de radiografia e de tomografia. O raio-x ele consegue penetrar, ele consegue passar por vários tipos de substâncias. Mas, por exemplo, o chumbo consegue bloquear o raio-x. Por isso que muitas vezes você vai ao dentista e você coloca o avental de chumbo justamente para proteger as estruturas que você não quer que sejam irradiadas. São as estruturas vitais. O raio-x, por exemplo, ele coloca assim na tireoide, porque a tireoide ela é uma glândula que vai produzir os hormônios da tireoide. Então o que se faz? Se protege, porque as glândulas são tecidos mais sensíveis que produzem hormônios. Então eles são protegidos para que não ocorra uma alteração. Quem chegando aí, Jonathan, um abraço aí, Jonathan, da transmissão aí também. Não é isso? Então vamos lá. Continuando, como eu falei para você. Então, o avental de chumbo tem esse poder de proteger todo o nosso corpo dessa radiação. Já os raios gamas, também que são ondas com maior frequência e também são obtidos através de reações nucleares. Nesse caso, os raios gamas, eles também se originam a partir de explosões de estrela e também do Sol. Esse tipo de radiação possui uma grande capacidade de ionização. Capacidade de ionização é justamente aquela capacidade em que ele tem de arrancar elétrons. Então, no que ele produz, ele tira os elétrons, eles vão transformar os átomos que eram neutros em íons. Vou repetir. Então, eles têm a capacidade de transformar raios neutros em íons. Eles ficam eletrizados. Os raios gamas, voltando a explicar, eles são produzidos a partir das explosões do Sol. Porque a gente sabe que o Sol ele não é sólido feito a Terra, ele não tem a parte sólida, eles são basicamente gases, então a todo tempo está tendo explosão. E essa radiação gama ela é emitida até o nosso planeta Terra. Temos aí um exemplo do celular, também no caso do celular, mas aí está a foto mesmo é de um, como é que se chama? Desse aparelhozinho aqui, de controle remoto. Tá certo? Esqueci, fugiu agora. Tá, de um controle remoto. Do celular também, eles emitem as ondas eletromagnéticas. Sensor de calor. O sensor de calor é aquele aparelho de hoje em dia que a gente está acostumado quando vai entrando em alguns locais públicos, no shopping, que eles vão verificar a temperatura da gente. Então, através do infravermelho, eles vão produzir, eles vão conseguir interpretar a temperatura, a nossa temperatura do corpo, dos objetos, da geladeira, por exemplo. Então, verifica se a refrigeração no supermercado está legal, se está dentro dos padrões para que os alimentos não se apodreçam, não fiquem apodrecendo. Então, eles colocam um sensor através do infravermelho que é emitido pelos corpos pela temperatura, ele consegue perceber se está havendo alguma alteração. Micro-ondas. Micro-ondas é também uma emissão de ondas eletromagnéticas que vão aquecer a água que tem dentro de cada corpo, que é colocado dentro do alimento, que é colocado dentro do micro-ondas. Então, o que consegue? Eles vão fazer com que as moléculas de água se aqueçam. Então, como ela consegue se aquecer, ela vai cozinhando o alimento dentro do micro-ondas. Como aí no caso você está vendo a foto, um desenho de um frango. Então, como a gente está vendo, a radiação eletromagnética no celular é emitida pela antena acoplada no aparelho. Hoje em dia, os aparelhos, as antenas, elas são internas, então a gente não vê. Antigamente, que se tinha os aparelhos mais antigos, então ele tinha uma onda mais externa. Então, tem até uma antena que você puxava. E com a evolução desses aparelhos, o tamanho da antena foi diminuindo. Hoje em dia, os aparelhos você não consegue nem perceber pelo telefone se ele tem a antena. Então, a radiação tem uma frequência maior do que as utilizadas no rádio. Então, o que acontece? O aparelho celular, por ele ter uma frequência maior, eles conseguem, por exemplo, ter um alcance maior do que o rádio. Então, você consegue hoje ligar para uma pessoa do seu celular até para países bem distantes, do caso do seu, do Brasil, você ligar para o Japão, ligar para a China, locais bem distantes, por conta dessa frequência ser maior, então o alcance também é maior. O problema que envolve a radiação celular está relacionado ao fato de que usamos aparelhos muito próximos ao corpo e principalmente próximo à cabeça.
Então, hoje ainda não se sabe ainda o que é que pode ocasionar. Mesmo assim, como é que se diz? É aconselhável que você utilize o aparelho celular durante pouco tempo, não é isso? Então você não fica o tempo todinho com o aparelho celular na sua cabeça. O Sol emite uma pluralidade de ondas eletromagnéticas, são várias ondas de ultravioletas distantes, que são chamados fatores UV, como também os raios gamas, que têm uma maior frequência, um maior número de ondas, as ondas de rádio também, que são frequências mais baixas, por meio de raio-x. Os ultravioletas, luz visíveis, raios infravermelhos e também raios micro-ondas. Então a gente percebe que o Sol ele produz todo esse tipo de onda, raio-x, raios ultravioletas, luz visível que a gente consegue enxergar, raios infravermelho e micro-ondas que a gente não consegue enxergar. Então o Sol a gente vê que ele é um grande produtor desse tipo todinho de ondas que a gente está vendo isso aí. Então você está vendo aí mais ou menos o desenho do Sol e locais de explosões com cores diversificadas, porque as luzes do Sol, vai depender dos locais, das explosões que ocorrem. Então foi feito aí, porque ele fica explodindo em vários locais também, mas aí só é um desenho para demonstrar os tipos de cores dessas explosões solares e da emissão de todas essas ondas que chegam até a Terra. O que a gente percebe aí é que tem dois tipos de raios UVA e UVB, de raios ultravioletas. Cada um vai ter um dano diferente. Os raios UVB, ele vai ocasionar a vermelhidão na pele. Ela não tem UVB, ele não vai ter um impacto muito grande à sua saúde, porque os raios UVB, eles ficam mais na pele superficial. Então o máximo que ele vai ocasionar são o vermelhidão e o envelhecimento da pele. Já os raios UVA, além do envelhecimento da pele, vai ocasionar também rugas e vai ocasionar também o câncer de pele. O UVA ele tem um poder de penetração na pele bem maior do que o UVB. Então, se ele tem um poder de penetração maior na pele, ele vai ter um poder de dano maior, porque vai fazer com que ocasione ou acarreta danos no DNA da pele. Então, por isso que vai haver a produção do câncer. E vai ter vai ocasionar alguns tipos de câncer de pele. Vou repetir, o UVA ele tem uma intensidade maior de penetração. Então, com isso, ele vai causar mais danos, o UVA, porque ele vai conseguir danificar o DNA das células. Já o UVB é o que vai ocasionar o vermelhidão da pele, mas ele vai ficar mais superficialmente, ou seja, vai ficar mais na superfície da pele, certo? Todos os dois vão causar danos. O vermelhidão, envelhecimento da pele. O UVA vai acarretar mais os cânceres de pele e também das rugas. Então o câncer de pele, ele vai acarretar tudo isso aí, porque o que vai determinar o câncer de pele é justamente o UVA, por ele causar mutações, modificações no DNA da pele. Então, o que é que vai ocorrer? As células vão ser danificadas, vão ser quebradas esse DNA. O que vai acarretar essa quebra vai fazer que produza proteínas erradas, produza proteínas diferentes do que é necessário. Então, com isso, vai acarretar modificações na célula. Então, ela começa a se produzir em grande quantidade e vai ocasionar todos os tumores malignos, que é, no caso, o da pele, nesse exemplo aí, nesse caso, o câncer de pele. Tá certo? Gostaria também de agradecer a vocês que estão aí, que sempre estão nos acompanhando. Agradecer a Ana Macário, que está aí na transmissão, a nossa grande Sueli, que está aqui fazendo toda essa interpretação aqui de Libras, e a todos vocês. E que vocês não deixem, que vocês sempre utilizem o protetor solar. Por quê? Para que você se proteja tanto dos raios UVA, como também dos raios UVB, porque o verão está chegando, né? As pessoas estão indo mais às praias, então tem que se proteger. Para se proteger principalmente dos raios UVA, porque eles que vão penetrar mais na pele e ocasionar danos no DNA, e que são eles que ocasionam os cânceres de pele, tá certo? Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a próxima aula.